Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL, parte 1. Uma divisão um pouco diferente entre parte 1 e parte 2 dessa semana. Parte 1 eu vou falar sobre os jogos do primeiro horário e o jogo de Londres. Parte 2, jogos do segundo horário e do Sunday Night Football. Antes de falar sobre os jogos, eu tenho que revelar a novidade que eu venho fazendo teaser há alguns podcasts já. Tô muito empolgado. Pra mim é um momento Cara dos Esportes 2.0. Eu vou lançar, na verdade já está no ar, então já lancei, o site caradosesportes.com.br com um programa de apoiadores 100% repaginado. Agora você pode se tornar apoiador diretamente lá no site. R$14,90 por mês te dá acesso a todos os conteúdos exclusivos, que não serão só de NFL a partir de agora, vai ter conteúdo exclusivo também sobre NBA para apoiadores. R$14,90, você pode pagar, tem o plano de 1 ano, que você tem desconto de 15%, que você pode pagar por Pix também. Tudo lá no site, você acessa, assina, paga e já vai poder escutar o podcast lá, vai poder ler os textos lá. E tem o plano MVP também, R$24,90 por mês, que te dá acesso a tudo isso, te dá prioridade em ações do Cara dos Esportes e te dá também direito ao grupo dos apoiadores, que é um grupo muito legal, a gente já tem há bastante tempo. O programa de apoiadores já existe há algum tempo, né? Eu não venho falando tanto sobre ele, justamente porque eu venho trabalhando nessas mudanças, essa repaginada aqui, e o lançamento do site que eu fiz, o Leonardo Paglioni, ele participa muitas vezes aqui do podcast sobre NBA, ele é web designer e fez um preço bem legal e a gente vem ajustando e tal, o site já tá no ar, então é um momento muito importante. Eu não vou chamar de última cartada para manter o Cara dos Esportes, mas é um investimento que eu faço para tentar manter o programa e as redes sociais do jeito que é atualmente, né? Com episódio pós-rodada, com o programa de NFL e NBA, com esse volume de episódios que vocês estão acostumados, porque não é fácil. Demanda dinheiro, demanda tempo, e para eu ter tempo eu preciso de dinheiro também. Então é sempre sendo 100% honesto com vocês, né? Vocês têm escutado o programa. Não tem... Vocês têm ouvido anúncio? Não tem anúncio no programa porque 2 motivos. Primeiro, precisa de um certo nível de... Aliás, um certo nível não. Precisa de um nível de confiabilidade, algo que pra eu divulgar pra vocês, eu preciso confiar. E não é todas as ofertas, muitas eu recuso porque não atinge esse primeiro critério que é o principal, né? E eu recebi outras ofertas péssimas e também o mercado de anunciantes, eles não sabem quantificar um programa, mesmo um programa forte como o meu e minhas redes sociais, quando se trata de um nicho. E eles preferem muitas vezes, vamos contratar um influencer aleatório X pra botar um story lá que você sabe a quantidade de story que você passa por dia quando você presta atenção, né? Ao invés de anunciar e também fortalecer um produtor de conteúdo independente, que a gente tem uma ligação, eu e você, né? E por isso que eu e outros produtores de conteúdo nessa área, a gente opta por esse formato, que nada mais é que um programa de financiamento coletivo, né? Você ajuda a manter o programa no ar, eu te dou acesso a conteúdos extras exclusivos e... Cara, eu amo fazer o Cara dos Esportes, os podcasts, os vídeos, cobrir NFL, cobrir NBA, mas tá difícil. E eu quero manter o meu trabalho no ar, se eu puder fazer isso o resto da minha vida, eu ficaria feliz e por isso eu conto com o apoio de vocês, caradosesportes.com.br, link vai estar na bio também, Cara dos Esportes, C-A-R-A-D-O-S, outro S, P-O-R-T-S. E vamos crescer. Acho que vai ajudar a crescer cada vez mais. Vou poder investir mais enfim, eu tenho várias ideias e para várias ideias que eu preciso de dinheiro. E... Cara, é meu trabalho, eu sou jornalista e eu amo NFL e NBA. E eu, como eu falei, eu quero continuar fazendo isso. Mas tem sido difícil. Então eu conto com o apoio de vocês que gostam do meu trabalho. Se você puder ajudar, eu agradeço. Vamos entrar agora na rodada, vamos começar falando sobre um jogaço que foi Detroit Lions e Minnesota Vikings. Os Lions venceram por 31-29, um jogo com muitas viradas, né? Os Lions
começaram atrás, viraram, levaram a virada, viraram de novo, levaram outra virada e viraram de novo. Uma grande partida de futebol americano, como essa NFC Norte é incrível, né? Essa divisão tem sido, de longe, a mais forte na NFL. E no segundo confronto entre os dois líderes, agora você muda o líder da divisão, né? O jogo começa já com 2 holdings na linha ofensiva dos Lions, né? E vai um pouco naquilo que eu falei falei no preview da rodada, né? Que é exclusivo para apoiadores, que era um duelo muito, de repente, mais mental do que físico. Essa linha ofensiva dos Lions, que é muito boa, contra esse front dos Vikings, que é muito bom também. E aí os Lions já começam cometendo falta, tentam um fake punch que não vai a lugar nenhum. Os Vikings fazem 7-0 com touchdown longo do Aaron Jones. E teve mais falta na campanha seguinte. No segundo quarto, os Lions conseguem fazer um touchdown com o Jahmyr Gibbs, né, depois da lesão do David Montgomery, que voltaria depois ao jogo. Viram o jogo com um touchdown do Jared Goff pro Amon-Ra St. Brown, um lance que os Vikings mandam a blitz, a linha ofensiva segura muito bem o Jared Goff, que fez um jogo muito bom, encontra o Amon-Ra St. Brown e faz o touchdown 14-10, e aí é um fato interessante, né? Foi a primeira vez que o Sam Darnold estava jogando atrás do placar no segundo quarto, pra frente, né? Fora do primeiro quarto, na temporada, né? Isso diz muito sobre o que a gente sabe, né? Os Vikings vêm sempre jogando, começam bem as partidas e vêm jogando em situações confortáveis. Poucos snaps dessa forma, até o Sam Darnold ser interceptado. Uma linda interceptação do Brian Branch, safety da equipe, que eles selecionaram na segunda rodada do draft de 2023. E ele vinha jogando muito bem ano passado até ele se machucar e voltou muito bem esse ano. Segundo tempo, os Vikings encostam no placar com um belo touchdown pro Justin Jefferson. Depois tem um passe longo do Sam Darnold pro Jordan Addison, que coloca a equipe em chutar um field goal que reduz a vantagem ali para 28-23. O segundo tempo teve menos pontuação. E aí o David Montgomery sofre um fumble, que é retornado para touchdown pelo, eu não tenho o nome aqui, Ivan Pace. Mas os Lions conseguem, no fim, chutar um field goal da vitória com o Jack Bates, que estava jogando na XFL, jogou futebol no high school e no futebol americano universitário. Vencem o jogo. Uma partida que, assim, eu saio dessa partida me sentindo melhor sobre os Vikings do que eu cheguei, porque eu até falei no preview da rodada, né, que o Sam Darnold, ele vinha jogando um pouco pior a cada rodada e ele deu uma resposta. Ele lançou interceptação, é verdade, foi um passe ruim, foi uma baita jogada do Brian Branch, mas foi um passe ruim. Mas ainda assim ele jogou bem, né, colocou a equipe em condição de virar a partida e a defesa enfrentou um grande ataque, né, e o Jared Goff vem jogando num nível absurdo, o nível de... Ele começou a temporada não tão bem ali, umas 2 semanas, talvez, mais ou menos, 3 semanas, mas vem jogando num nível absurdo. Isso é muito por conta do trabalho também do Ben Johnson, da montagem do elenco, um elenco muito forte no ataque. E... sim, você pode botar vários motivos, mas ele vem jogando muito bem, né? E foi um grande duelo, Ben Johnson e Brian Flores nesse domingo, né? O Ben Johnson ali levou a melhor basicamente no segundo quarto, mas que a equipe fez 21 pontos, né? Mas foi suficiente. Foi uma atuação boa do Sam Darnold, que ele acabou sofrendo 4 sacks, mas eu acho que foi muito mais ali ele foi bem protegido em geral. Sim, bem protegido, né? 4 sacks é difícil, mas foram alguns sacks de cobertura. Eu achei que a secundária dos Lions se portou muito bem, né? Teve um touchdown do Justin Jefferson, teve um avanço longo do Jordan Addison, mas em geral eu achei que uma base snap por snap jogou bem. Os Lions tiveram um pouco de dificuldade no primeiro tempo de gerar pressão, conseguiram fazer isso melhor no segundo, né? Até na Hail Mary dos Vikings no final da partida, no último snap, eles mandam uma blitz e conseguem sacar o Sam Darnold, um desses 4 sacks, né? Mas, assim, vai ter muita gente que vai olhar, são 4 sacks pra cima do Sam Darnold, ele foi muito pressionado. Ele não teve um jogo limpo, mas também teve uma conversão alta de pressão em sack, e numa base snap por snap eu achei que a proteção dos Vikings segurou bem, mas no segundo tempo realmente que
Os Lions foram um pouco mais agressivos, né? Mas eu achei que foi um grande jogo. Os Vikings, eu saio bem confiante, porque a equipe... Pra mim, o Lions hoje tá um degrau acima do resto da NFC. E eles jogaram de igual pra igual, perderam por 2 pontos. Enquanto os Lions tiveram um jogo duríssimo fora de casa, venceram também. Então, são 2 times que eu imagino... Hoje, o Lions, antes da temporada, era meu palpite pra ter seed número 1, continua sendo. Os Vikings não eram meu palpite pra ir aos playoffs. Hoje eles são. E acho que vai ser uma situação ali meio... Porque tem os Packers ainda, né? Mas é difícil imaginar que você não vai ver o Lions seed número 1 e Vikings e Packers, ou Vikings e Bears, ou Packers e Bears também, quem sabe, como seed 5 ou 6, ou então, eu não sei se matematicamente é possível os 4 times. Aí eu vou deixar pra alguém mais inteligente que eu fazer essa conta, né? Porque teve um momento que os 4 times estavam, mas com um jogo só entre eles, né? Então vai ter jogo que um vai ganhar e o outro vai perder. Então, eu não sei essa conta, não sei se é possível matematicamente, mas foi um jogo de muito alto nível, vitória importante pros Lions, e um jogo que os Vikings não tem motivo pra sair de cabeça baixa, né? Eu achei que a defesa conseguiu um touchdown e enfrentou um time que é melhor. O time dos Lions é melhor. O Seattle Seahawks derrotou o Atlanta Falcons por 34-14. Um jogo que Seattle voltou a jogar bem, né? Seattle vinha num momento complicado, perdeu o clássico pro 49ers, né? Perdeu 3 seguidos, inclusive pro New York Giants, que perder pros Giants é momento de crise. Mas a equipe jogou muito bem defensivamente. Quer dizer, muito bem talvez seja exagero, né? Porque os Falcons, eles se deram muitos tiros nos pés, né? Teve field goal errado, foram 2 interceptações do Kirk Cousins, teve um fumble do Cousins que foi retornado pra touchdown. A gente tá nesse mundo bizarro agora, né? Que o Kirk Cousins, ele só joga bem se for jogo de horário nobre, né? E os Falcons, esses erros custaram bastante, né? A equipe teve mais jardas do que os Seahawks, né? Mas os Seahawks fizeram jogadas nos momentos importantes, é verdade. E ofensivamente jogaram muito bem, né? O Geno Smith jogou muito bem, foi muito bem protegido. Ele não vinha sendo tão bem protegido ao longo da temporada como um todo. Os Falcons, que acho que desde que eu comecei a acompanhar futebol americano, eles têm dificuldade para gerar pressão nos quarterbacks adversários. E o Geno Smith, pela primeira vez em muito tempo, ele teve tempo no pocket, completou 18 de 28 passes para 207 jardas, 2 passes para touchdown. O DK Metcalf, ele deixou a partida com uma lesão. Eu vou falar sobre lesões na parte 2, mas é algo para ficar de olho. Ele que recebeu um passe do Tyler Lockett, do Jackson Smith em Jigba, né, em uma jogada ali, numa trick play. Mas eu achei que Seattle fez um jogo bom. Acho que esses 20 pontos de diferença acho que fazem o jogo parecer um pouco mais dominante do Seahawks do que a atuação da equipe foi. Acho que foram muitos erros dos Falcons. A gente viu até o Michael Penix entrando no final da partida. Mas o Cousins, que vinha jogando muito bem, não jogou bem. E aí esses erros, principalmente dele, custaram a equipe. O Buffalo Bills derrotou o Tennessee Titans por 34-10, jogando em casa no Orchard Park. E, cara, foi um primeiro tempo modorrento do Buffalo Bills. O jogo que a equipe não teve o Will Levis, foi o Mason Rudolph, aquele Mason Rudolph, ex-Steelers, o titular, o Will Levis machucado, mas, sinceramente, acho que hoje talvez o Mason Rudolph seja até eu ia falar que era a definição de tanto faz, mas talvez o Mason Rudolph seja um quarterback melhor do que o Will Levis atualmente. E os Bills, acho que eles jogaram no nível do oponente, né, no primeiro tempo. E a gente sabe que o Bills tem um histórico de fazer isso, né, nos últimos anos, né, de meio que descer pro nível dos oponentes, e aí você vai pro intervalo perdendo por 10-7, né, e eu acho que a equipe meio que, o que a gente tá fazendo aqui? É o Tennessee Titans, legal, a defesa dos Titans jogou bem no primeiro tempo, fez um trabalho muito bom contra o jogo terrestre do Buffalo Bills, conteve muito bem o Josh Allen, mas no segundo tempo, a gente é o Buffalo Bills, vamos fazer alguma coisa, né, e o Josh Allen termina o jogo com ótimos números, o segundo tempo dele foi brilhante, 21 de 33, 323 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. E a gente começou a ver a conexão dele com o Amari Cooper. O primeiro passe que o Amari Cooper recebe é um passe para touchdown. Teve ali no terceiro ou no quarto um back shoulder do Josh Allen para o Amari Cooper. Eles se conheceram, sei lá, quarta-feira. E já estão lançando back shoulder, né? Então acho que
é bem promissor, né? Você vê no primeiro jogo do Amari Cooper já é a diferença dele pros outros wide receivers, né? Ele é um wide receiver profissional e é curioso, o pessoal desenterrou. O pessoal na internet é incrível, né? Eles desenterraram um vídeo, um jogo do Buffalo Bills contra o Cleveland Browns, que não foi nem Buffalo nem Cleveland o jogo. Eu acho que foi Detroit, agora eu não lembro. Mas foi algum problema de climático, chuva, né? Foi uma nevasca. Agora eu lembrei, foi uma nevasca. E o jogo não foi na casa dos Bills, né? E aí teve uma bola que o Josh Allen, ele tá correndo pra sideline, aí aquela pra jogar fora, né? Você joga lá pra lateral do campo. E o Amari Cooper que recebe a bola, né? E o pessoal fala, pô, aí ó, já tinha o entrosamento desse lance. Mas eu acho que é muito promissora. O Amari Cooper, no podcast de meio da semana, a gente falou, né, sobre o Amari Cooper não vinha fazendo uma temporada muito boa, mas eu acho que era muito mais porque ele meio que desistiu, né, da temporada. Era o Deshaun Watson, a gente vai falar sobre o Deshaun Watson mais pra frente, né, e aquele estado do Buffalo Bills, né, e era uma crítica justa, né, eu concordo, mas eu achava que foi o Henrique que falou isso, né, que ele participou do programa, né, eu concordo com ele, mas eu achava que a gente ia ver um Amari Cooper revitalizado, e o primeiro jogo dele foi exatamente isso, enquanto o Tennessee Titans é o Tennessee Titans, né, é um time fraco, é um time que viu, por exemplo, o Calvin Ridley se machucando, outro pra gente falar na parte 2, e eu não sei se o Will Levis vai voltar, sinceramente, porque o time funcionou melhor com o Mason Rudolph. O ataque produziu mais, só que ainda é um time muito ruim, né? E o Buffalo Bills meio que precisou passar esse susto no primeiro tempo pra pensar, pô, gente, o que a gente tá fazendo aqui? É o Tennessee Titans, com todo respeito ao Tennessee Titans, mas esse ano é um time muito fraco e o Buffalo Bills fez o que deveria fazer no segundo tempo. O Cincinnati Bengals derrotou o Cleveland Browns por 21-14 em Cleveland. Um jogo que a maior notícia não vai ser a vitória dos Bengals. Não vai ser, isso é pra sorte dos Bengals, a vitória dos Bengals, apesar deles não jogarem bem ofensivamente novamente, mas sim a lesão sofrida por Deshaun Watson. O Deshaun Watson que vinha fazendo um péssimo começo de temporada. Pra mim, dos quarterbacks que jogaram múltiplas partidas como titular, o segundo pior. Acho que o Bryce Young é o único que tá, entre aspas, na frente dele nesse ranking. Mas no final do primeiro tempo ele sofre uma lesão ali sem contato e o vídeo ali em câmera lenta dá pra ver perfeitamente que ele rompeu o tendão de Aquiles e os Browns acreditam que ele rompeu o tendão de Aquiles. Ele tá fora da temporada e entra o Dorian Thompson-Robinson, lança 2 interceptações, se machuca e entra o James Winston, que tinha sido rebaixado pra QB3, né? Ele tava ali como quarterback emergencial, que depois daquele jogo 49ers e Eagles, né, que teve aquelas múltiplas lesões de quarterbacks dos 49ers, que o Christian McCaffrey estava recebendo snap, a NFL criou a regra, né, que você pode ter um terceiro quarterback emergencial, que ele só pode entrar em campo se os outros 2 se machucarem, né, e foi o que aconteceu aqui. O James Winston entrou, até levou a equipe a um drive de touchdown, 21-14, a equipe não conseguiu recuperar o onside kick, e os Bengals venceram. O Deshaun Watson tá fora da temporada. Eu não sei se foi o último jogo do Deshaun Watson, né? Porque tem várias questões financeiras, né? Eu imagino que ele se aposentando, ele provavelmente teria que abrir mão de uma parte significativa do dinheiro dele. Eu não sei, pra ele, eu imagino que ele não vai querer fazer isso. Eu não sei se os Browns vão engolir a seco e dispensar ele, e é um cap hit absurdo, né, que provavelmente faria sua temporada seguinte e a próxima ser jogada no lixo. Então, eu acho que é mais provável que ele volte a jogar, porque eu acho que os Browns não tem muito o que fazer. Eles estão amarrados com esse contrato, e é o que acontece quando você faz o que você fez pra um quarterback com 24 acusações de abuso sexual. Se não fosse esse contrato, ele já estaria no banco. E não que o James Winston, eu acho que ele é um quarterback melhor que o Deshaun Watson hoje. Mas ele também é um quarterback com um passado bem... Ele é um cara que também foi acusado de estupro. E se você lê... Ele não foi condenado, mas se você lê as investigações, lê detalhes, você vê que foi uma investigação bem questionável, coisas do tipo, a investigação foi fechada e foi reaberta, e aí quando foi reaberta, quem investigou é um cara que trabalhava pra ex-universidade dele, na qual ele jogava
quando foi acusado, então um processo muito questionável, acusações de pressão pra cima da vítima pra ela retirar, enfim, é isso. Não é... Esportivamente, o Jameis Winston é um quarterback melhor que o Deshaun Watson hoje, né? E imagino que ele vai ser o titular seguindo em frente. Mas também não tem... E assim, não é exclusivo pro Cleveland Browns. E eu bato bastante nessa tecla, né? O torcedor dos Browns, claro, a maioria odeia o Deshaun Watson, muito antes dele ser um péssimo quarterback. E vários times disputaram o Deshaun Watson, né? Não é algo específico, né? E tem vários caras com crimes, todo tipo de crime aí na NFL, né? A NFL, eu sempre falei, né? Você pode... Tem o gráfico, você pode cometer tantos crimes, importando que o seu nível de talento seja esse, né? Então, tem uma diagonal aqui, assim, num gráfico, né? Aquele gráfico, pra quem tá escutando, né? Um gráfico horizontal ali, eixo X e Y, né? E se você tá na linha da parte de cima, beleza. Se você tá quanto mais pra cima, mais crime você pode cometer. E o Deshaun Watson no Houston Texans era um dos, 3, 4 melhores quarterbacks da NFL. E agora ele tá muito abaixo dessa linha. Isso tudo na visão dos times da NFL, pelo amor de Deus. Não é como eu não acho que ele deveria estar na NFL, porque ele não cumpriu a punição pelos crimes que ele cometeu. E aí ele só não sai do time porque ele tem um contrato do qual os Browns não tem como sair. E eu até comentei no Twitter, que eu achava que podia ser o último jogo do Deshaun Watson, mas eu mudei de ideia desde então, por conta dessa questão financeira. Eu não acho que ele vai abrir mão de dinheiro. E, enfim, do lado do Cincinnati Bengals, a equipe venceu, não jogou bem. Não dá nem pra elogiar a defesa jogando contra esse ataque dos Browns, com 3 quarterbacks diferentes e 3 quarterbacks ruins. E o ataque, pouca imaginação, não gosto muito do que eu vi. Foi tipo 21 pontos, mas eles abrem o jogo retornando o kickoff pra touchdown, né? Então foram 14 pontos do ataque do Cincinnati Bengals. Teve interceptação, duas interceptações do DTR, né, Dorian Thompson-Robinson. Teve field goal errado dos Browns, né, e teve um field goal errado dos Bengals também. Mas enfim, é um jogo que foi feio e é um jogo que pôs o fim, pelo menos por 2024, nessa... É uma história que todos os lados são revoltantes e deprimentes, envolvendo o Deshaun Watson. O Green Bay Packers derrotou o Houston Texans por 24-22, um jogo que, como eu falei no preview da rodada, né, era uma partida que não teria tanto impacto na classificação, porque são dois times de conferências diferentes, né, então para critério de desempate não conta em nada, conta apenas como vitória ou derrota na campanha. Mas ainda assim são dois times que você imagina que estão ali na briga no topo de suas conferências, né? Então seria meio que um embate ali, vamos enfrentar um time de verdade aqui, vamos ver o que vai dar, né? E foi um jogo que acabou sendo extremamente estranho, né? Até um amigo meu que não assistiu a partida, ele me mandou uma mensagem, o que aconteceu nessa partida? E o que aconteceu foi que 3 das 5 pontuações do Houston Texans nesse jogo vieram depois de turnovers do Green Bay Packers, né? Teve o primeiro field goal, que foi depois de uma interceptação do Jordan Love. Teve um fumble ali, né? A bola bateu no time de retorno dos Packers, que eles recuperaram e conseguiram um touchdown. Teve outro touchdown depois de uma interceptação. Então, os Packers cometeram muitos erros, né? Foram 3 turnovers, 2 interceptações de Jordan Love, o fumble no retorno de punch. E é bizarro você imaginar que jogando em casa, contra o Green Bay Packers recebendo o Houston Texans, o CJ Stroud teve 86 jardas aéreas e ainda assim a equipe teve chance de vencer no final. Não, mais do que chance, né? Os Packers precisaram de um drive ali com 1,44 pro fim para chutar um field goal de 45 jardas do Brandon McManus, que é o novo kicker da equipe, né? Ele tava fora da NFL também por... Eu acabei de falar no jogo dos Browns, né? O Brandon McManus, ele tava fora da NFL por acusações de estupro e tá de volta na NFL, volta aquilo que eu falei, né? O time tá desesperado, ele vai atrás de qualquer um. E os Packers estavam desesperados por um kicker. Exemplifica o que eu falei, que não era exclusividade do Cleveland Browns. E a equipe vence o jogo. É um jogo que acho que o grande perdedor, e eu acho que colocou, por mais que tenha sido um jogo de tarde, né, não tenha sido um jogo de horário nobre, eu acho que colocou uma lupa ali pra muita gente. Eu venho falando sobre isso no podcast, mas o Bob Slowik, coordenador ofensivo do Houston Texans, vem fazendo um ano muito ruim. E
ele pode acabar se tornando um grande exemplo de que quando você tem a chance de se tornar head coach, você tem que abraçar ela. Porque se ele manter a toada dessa temporada, eu não sei se ele vai ter outra oportunidade. Não sei se ele vai ser chamado pra entrevistas na próxima off-season, porque, tudo bem, o CJ Stroud não jogou bem. Ponto. Não tem como absolver o CJ Stroud, ele jogou mal, mas o Bob Slowick tem chamado um ataque extremamente pobre, que vem funcionando nessa temporada quando o CJ Stroud é espetacular, e aí você tira nas últimas 2 semanas o cara que vem sendo o melhor wide receiver da NFL, que é o Nico Collins, e esse ataque caiu muito de nível, né? E é um ataque sem qualquer criatividade, que corre muito em primeira e segunda descida, e corre mal. Quer dizer, corre em muitas situações que não deveriam, que não é eficiente. O Joe Mixon terminou a partida com bons números, 25 carregadas para 115 jardas, 2 touchdowns, teve uma corrida longa ali de 32 que deram uma elevada nos números, mas ainda assim, a equipe se coloca em muitas terceiras descidas longas e ele tá fazendo um péssimo trabalho. Eu acho que é impressionante, né, o quanto que caiu de nível. E aí quando você não tem você tem um jogo ruim do CJ Stroud, como foi nesse domingo, ele não tá tirando o coelho da cartola, o ataque aéreo não consegue fazer nada, né? E aí no mesmo jogo que os Packers não jogaram bem ofensivamente, você não consegue vencer. Um jogo que você deveria ter vencido, porque o Jordan Love também não jogou bem, lançou 2 interceptações. Eu acho que os Packers abriram a chance de você vencer em Green Bay. E os Texans nunca conseguiram se recuperar. Tiveram chances, tiveram oportunidades, mas em nenhum momento da partida conseguiram um ataque aéreo minimamente capaz, né? Eles terminaram com quantas jardas aéreas? 55, que aí desconta o negócio, avançou negativo e tal, não sei o que, sec. E 195 dos Packers, na mesma conta. 277 jardas totais pros Packers, 197 pro Houston Texans. Eu falei sobre Vikings e Lions, que eu não saio me sentindo bem, não saio me sentindo mal sobre os Vikings, mesmo eles tendo perdido. Aqui eu não saio me sentindo bem sobre os Packers, mesmo eles tendo vencido. Eu achei que os 2 times jogaram mal e foi uma... Os Packers, vence Texans, os Texans, vence Green Bay Packers e Green Bay acabou vencendo. O Indianapolis Colts derrotou o Miami Dolphins por 16-10, um jogo que infelizmente aconteceu. Aquela famosa vitória culposa do Indianapolis Colts quando não há intenção de vencer. Jogo que teve o retorno do Anthony Richardson ao time titular e ele continua um passador tão ruim quanto antes da lesão. 10 passes completados de 24 tentados, nenhuma interceptação, bom. Um fumble perdido, não tão bom, que foi um snap que ele não conseguiu segurar e foi absurdo, e enfim, foi um lance bem bizarro. Como corredor, ele ainda é um bom corredor, ele liderou a equipe de jardas terrestres, né, 56 jardas, mas foi um jogo, cara... Eu tenho essa teoria sobre quarterbacks reservas. Eu acho que existem 2 tipos. Existe o quarterback reserva, que quando ele entra, ele tá puto com todo mundo e encara ali com, é a minha chance de mostrar que todo mundo tá errado, eu deveria estar jogando, seja aqui em outro time, eu vou dar minha vida aqui pra ser um quarterback titular na NFL. E tem um outro tipo de quarterback reserva, que é aquele que quando ele entra em campo, ele quer estar em qualquer outro lugar do mundo, ao invés de em campo jogando futebol americano profissional numa partida de verdade. E os 2 quarterbacks do Miami Dolphins são essa segunda categoria. O Tyler Huntley não tem, ele quer, assim, não culpo ele. Você ganhar ali, sei lá, 2, 3, 4 milhões de dólares pra ser reserva, ótimo, excelente emprego. E esses quarterbacks, quando eles entram em campo, atrapalha. Porque vocês veem que eles são... todo mundo vê que eles são ruins. E aí, as chances para próximo ano vão diminuindo. Ele e o Tim Boyle, eles não têm a menor vontade. Eles não querem estar em campo. E o Miami Dolphins tem sido isso desde a lesão do Tua, né? Um time que não tem o que fazer no ataque. Não tem nenhuma condição. Erro gigantesco do Miami Dolphins de não ter se preparado melhor para a eventualidade de uma lesão do Tua, que é um quarterback com histórico de lesão gigantesco. Eu acho que é um cara que você precisa investir pesado
você precisa pagar, você precisa usar a escolha alta de draft pra ter um reserva de bom nível pro Tua. E o ataque é completamente disfuncional, né? E você vê, por exemplo, o Jalen Waddle e o Tyreek Hill combinaram pra 4 alvos. Combinaram pra 2 recepções. E o Odell Beckham tá nesse time, né? Cara, é extremamente deprimente ver o Odell Beckham na lateral desse jogo, porque é meio ali Shaquille O'Neal no Celtics, é Matt Ryan nos Colts e... Enfim, cara que não tem condições, né? E o Jonnu Smith foi o melhor recebedor da equipe, que é um tight end, 7 recepções, 96 jardas, 1 touchdown. E foi isso, um quarterback que, quando tá em campo, um quarterback reserva que quer jogar é o Joe Flacco. Que hoje ele é um quarterback melhor do que o Anthony Richardson, só que o objetivo maior dos Colts, mais do que vencer jogos esse ano, assim como deveria, é ver o que tem no Anthony Richardson. E até agora não é muita coisa. Então, o próximo jogo é contra o Houston Texans, em Houston. Vamos ver. Será que vai ter uma mudança? Será que eles vão trazer de volta o Joe Flacco? Não sei, porque eles vencem 2 jogos com o Joe Flacco. O Anthony Richardson, venceu os Titans, né? Agora vence um com o Anthony Richardson. Mas, de novo, é uma vitória culposa quando não há intenção de vencer. E, cara, é difícil. Você tem que continuar insistindo no Anthony Richardson. Não tem, é o caminho certo. Mas a cada rodada que passa, é difícil acreditar que tem alguma coisa lá, né? E se tem, tá muito longe ainda, né? E a gente sabia que ele era um projeto, mas talvez seja um projeto tão grande que você não vai conseguir ver nos Colts, né? Você não existe mais isso. Ah, pô, vamos dar 3 anos pro cara pra começar a avaliar ele. Não existe mais isso. Tá certo ou tá errado? Aí eu deixo pros times da NFL pensarem, mas é muito complicado. Ele tem jogado muito mal e não é só que ele não evoluiu. Eu acho que ele teve uma amostragem muito pequena no passado e o que a gente viu esse ano é um cara que regrediu em relação a essa amostragem pequena. Vamos passar pro último jogo do primeiro horário, que eu deixei por último porque eu sei que vocês são os canalhas que gostam do meu sofrimento. Philadelphia Eagles 28, New York Giants 3. Antes de falar da partida, não deixe de se inscrever no podcast Cara dos Esportes. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Se você estiver no Spotify, segue. E muito importante, deixa 5 estrelas. É muito importante mesmo pro programa, pra subir nos rankings e tudo mais. Então, não deixa de mandar lá 5 estrelas. Estão chegando já no número bem significativo de avaliações 5 estrelas, então muito obrigado a quem já deixou, e segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. É um jogo que os Eagles amassaram o New York Giants, né? No primeiro tempo foi disputado por baixo, né? Nenhum ponto, e os Eagles começaram a amassar na segunda etapa, né? Graças a um jogo muito bom do Saquon Barkley, terminou com 176 jardas e 1 touchdown, como era de se esperar. No jogo contra os Giants, né, a gente viu os bastidores de como foi os Giants abrindo mão dele, né, que foi a decisão correta, assim como eu acho que foi a decisão errada dos Eagles assinar com ele, porque, beleza, ele tá jogando muito bem, mas eu acho que você conseguiria ali, tipo, 90% da produção por, sei lá, 30% do custo, né? E aí é uma questão matemática, mas ele tá jogando muito bem e claro que ele viria com sangue nos olhos contra os Giants e fez exatamente isso. Ataque dos Giants, que perdeu o Andrew Thomas, left tackle titular da equipe, o melhor jogador da linha ofensiva, o melhor jogador talvez do ataque, provavelmente o melhor jogador do ataque da equipe. E a linha ofensiva, assim, é muito fácil colocar tudo na conta da ausência do Andrew Thomas, mas não foi tudo no setor de left tackle. E teve muito sec ali que eu achei que a secundária dos Eagles jogou muito bem. E, por exemplo, o Malik Neighbors não apareceu tanto, né? E eu achei que o Daniel Jones teve que segurar a bola. Muitas vezes ele teve que segurar a bola porque ele é burro e não sabe ler o campo. Mas muitas vezes ele segurou a bola porque não tinha ninguém aberto. E aí tem esquema, não foi só a linha ofensiva, né? Mas sets... Eu sempre falo isso aqui. Quando você tem um número tipo 7 sacks... Nunca é só a linha ofensiva ou só o quarterback segurando a bola, só os wide receivers não se desmarcando. Normalmente é uma combinação desses 3 fatores. E aí você pode puxar porcentagem para aqui, porcentagem para lá, mas tem os 3 fatores aqui. E os Eagles, mesmo com todas as dificuldades, é um time muito melhor
do que o do New York Giants. Até o Bryce Huff conseguiu sack, né? E Drew Lock entrou no lugar do Daniel Jones no último quarto, também não fez muita coisa. O Brian Daboll falou depois da partida que o Daniel Jones é o quarterback titular, seguindo em frente. Eu tava pronto pra dar um crédito assim pro Brian Daboll antes dessa rodada, né? Eu acho que se você me perguntasse antes da rodada, eu diria: Brian Daboll merece draftar um quarterback e vendo o que vai dar. Agora eu já não sei tanto, sinceramente, eu acho que eu já tô um pouco mais em dúvida. Quanto aos Eagles, eu também não achei que foi uma atuação espetacular da equipe, enfrentando um time muito fraco. O único momento que o ataque aéreo pareceu minimamente um ataque aéreo de NFL foi quando a equipe teve um avanço longo do Jalen Hurts pro A.J. Brown, né? Porque é o Jalen Hurts fazendo um passe muito bom, o A.J. Brown fazendo uma recepção muito boa. Mas também não achei que foi uma partida espetacular da equipe, que perdeu o Mekhi Becton, sofreu uma concussão durante o jogo, né? O guarda titular da equipe. Mas é difícil até me irritar, sinceramente, nessa altura. É aquele meme, né? Viu, nem sinto mais nada, né? E os Eagles atropelaram os Giants jogando no nosso estádio. E aí agora, eu acho que é tipo nos últimos 10 anos, o Saquon Barkley é o running back que teve mais jardas num só jogo com a camisa dos Giants e contra os Giants. E ele é o jogador com mais jardas terrestres no MetLife Stadium, né? Que é o estádio do Giants e do Jets. E eu tô triste. Eu falei que era o último jogo, mas eu esqueci que faltava o jogo de Londres ainda, né? Eu vou falar dos jogos do segundo horário na próxima parte, né? E o Sunday Night Football. O Jacksonville Jaguars derrotou o New England Patriots por 32-16, jogando em Wembley. E um jogo que no primeiro quarto parecia que, o Doug Peterson não vai voltar pro intervalo, vai ser demitido no intervalo, né? Mas aí os Jaguars fizeram 22 pontos no segundo quarto. Controlaram o resto da partida, venceram com alguma tranquilidade. A equipe correu muito bem com a bola, com o Tank Bigsby, né? Que Travis Etienne não jogou, machucado. E a equipe também tem uma estrela jovem emergindo no Brian Thomas, que, mesmo com todos os problemas, ele sempre faz uma jogada impressionante. E teve uma recepção de 58 jardas, que foi o suficiente para vencer um time muito ruim do New England Patriots, que tem um ataque agora profissional de futebol americano com o Drake May, né? A equipe teve 276 jardas aéreas, 2 passes para touchdown, não conseguiu correr com a bola, mas tem pelo menos um ataque aéreo agora, né? Mas ainda assim é um time fraco, time que a defesa caiu muito de nível também, né? Teve uma polêmica lá do Jordan Mayo falando do Polk, né? O Jalen Polk, que teve alguns drops, mas, cara, a defesa tá jogando muito pior, o ataque não tem ninguém. E é um time muito ruim. Acho que, assim, o Jacksonville Jaguars é um time muito ruim também. Mas é o que eu... Tem times ruins e times ruins, né? Tem jogador... Acho que em graus, né? E o Jaguars é um time ruim, mas é um time ruim normal. Os Patriots é um time que vai brigar até o fim com o Carolina Panthers pela primeira escolha geral do draft, né? Vamos ver se o Cleveland Browns entra nessa briga. O Tennessee Titans eu acho que tem um pouco de talento a mais do que esses times. De repente vença ali algum outro jogo ali e tal, mas... Cara, o Patriots hoje seria a minha aposta pra ter a primeira escolha geral, enquanto o Jacksonville Jaguars basicamente comprou uma semana extra pro Doug Peterson, volta pelo menos de Londres pra Flórida, volta empregado. Rams 20, Las Vegas Raiders 15, um jogo feio, um jogo que o Aidan O'Connell machucou a mão, os Raiders acreditam que ele quebrou o polegar da mão direita. Entra o Gardner Minshew, isso foi logo no começo do jogo, foi tipo segundo quarto, acho que início do segundo quarto. E aí eu pensei, o Gardner Minshew, ele vindo do banco ali como cara pra trazer uma energia e tal, não sei o que, pode ser que ele jogue bem, né? Porque eu acho que ele é melhor assim do que como quarterback titular. Não, eu tava errado, lançou 3 interceptações, sofreu um fumble, jogou muito mal, e ainda assim os Raiders tiveram chance de vencer a partida no final. E uma das decisões mais inexplicáveis de um treinador que eu vi em muito tempo. E assim, a gente sabe, né? Eu tenho falado aqui no programa e tal. O Antonio Pierce, ele não deveria ter sido efetivado. Ponto. Foi no oba-oba e tal. E os Raiders agora estão com um erro gigantesco nas mãos deles. Eu amo o Antonio Pierce porque ele foi jogador campeão com os Giants. Mas ele queimou um monte de etapa para se tornar head coach, né? Ele não era nem coordenador. Terceira descida, terceira para 4, com 3:30 pro fim. Os Raiders perdendo por 20-12, precisam de um touchdown e uma conversão de 2 pontos para empatar a partida.
Quarta descida, eles... Quarta pra 4. Cometem um false start. Quarta pra 9. De novo, você tá perdendo por 8 pontos. 2 minutos pro fim do jogo. Eles chutam um field goal. Aí você deixa de estar perdendo por 8 pontos pra perder por 5 pontos. Aí você vai falar, ah, Gabriel, mas aí eles vão ter a chance de recuperar a bola e fazer um touchdown e vencer o jogo. Foi a decisão errada. Ponto. Você tem a chance de fazer o touchdown e possivelmente empatar a partida. Ou então você faz o touchdown, não consegue a conversão de 2 pontos, você ainda tem os seus 3 timeouts e aí você pode jogar de uma forma que se você recuperar a bola, você pode precisar de um field goal para vencer a partida. Só que a diferença é que você mesmo que você não converte, você enterra os Rams ali com as costas na parede, um dia que os Rams estavam muito mal ofensivamente. Então foi uma decisão inexplicável. Tudo bem que os Rams não conseguem matar o jogo, os Raiders recebem a bola de volta, lançam uma interceptação. Mas, cara, joga pra vencer o jogo, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui? O Antonio Pierce, ele tá tomando decisões em quartas descidas como se fosse 1997. É 2024. Você não vai vencer assim. E foi bizarro. Eu acho que muita gente não vai atentar pra bizarrice porque os Raiders de fato conseguiram recuperar a bola de volta. Mas ali você tem que tentar o touchdown. Você não consegue o touchdown? Você enterrou os Rams ali e você ainda vai recuperar a bola numa boa posição de campo. Você conseguiu o touchdown, mas não conseguiu conversão de 2 pontos? Você sabe que você precisa jogar para um field goal. Você conseguiu empatar o jogo, você ainda pode tentar recuperar a bola e chutar um field goal para vencer a partida. E foi uma decisão bizarra e, enfim. Acho que sou eu a única pessoa que se importa com isso. Provavelmente. Do lado dos Rams, Stafford jogou muito mal. E eu achei que a equipe teve retorno de fumble pra touchdown e teve todos os turnovers e tal, mas um jogo muito ruim do ataque, o Cooper Kupp não voltou ainda, né, e o Stafford não tava inspirado, e eu achei que os Rams meio que protegeram bastante o Stafford. Não sei se é um jogo que eles, os Raiders são uma merda, vamos segurar aqui, a gente vai vencer mesmo assim, mas eu achei que foi um jogo bem ruim. A defesa jogou bem, mas de novo, é os Raiders, mas enfim, que venceu o jogo e 2 vitórias, 4 derrotas e eventualmente o Cooper Kupp vai voltar. Parece que ele pode voltar já nessa quinta-feira, né, no Thursday Night Football contra o Minnesota Vikings, que seria um baita de um reforço. E, eventualmente o Bucanacu a gente espera que vai voltar, tem lesões na linha ofensiva e tal. E o buraco é grande, mas eu ainda acho que dá pra sonhar ainda com uma vaga no wildcard. O Washington Commanders atropelou o Carolina Panthers por 40-7, mesmo tendo jogado a maior parte da partida sem o Jayden Daniels, né? O Jayden Daniels, ele começa o jogo com uma corrida longa de 47 jardas, se eu não me engano, e alguns snaps depois ele leva uma baita pancada na região da costela, deixa o jogo, não volta mais, e o Commanders revelou que ele sofreu uma lesão na costela. Ele vai passar por testes na segunda-feira. Ele voltou pra sideline durante a partida, parecia bem, tava sorrindo. A mãe dele tweetou que tá tudo bem com ele. Vamos ver aí o que foi de fato. Acho que se ele tivesse sofrido uma fratura na costela, ele não estaria de banho tomado de boa ali na sideline depois da partida, né? Então, torcer pra não ser nada sério, porque ele é um quarterback muito legal de se ver jogar, né? E o Marcus Mariota, né? Aquele Marcus Mariota entrou bem no jogo, né? Teve 18 de 23 passes, 205 jardas, 2 touchdowns e 34 jardas correndo também. Jogou muito bem. Fazia tempo que eu não vi o Mariota jogar nesse nível. Mas assim, o Carolina Panthers não tem uma defesa profissional de futebol americano. É uma defesa horrível. Pra mim, a pior defesa da NFL. E qualquer mágica ali do fato novo do Andy Dalton sendo titular se esvaiu, né? Ele jogou muito mal. Tanto que a gente viu o Bryce Young no final, o jogo já estava decidido, também não fez nada. Mas o Andy Dalton lança 2 interceptações e não é um time funcional, né? É um time que deu sinais de vida ali quando o Andy Dalton assume a titularidade. Eles vencem os Raiders, fazem alguns jogos ali não vergonhosos, mas voltaram a ser um desastre
completo, e aí eu não sei se a gente... Não sei se eles voltam com o Bryce Young, não sei se deveriam voltar com o Bryce Young, porque eu acho que cada jogo do Bryce Young ele diminui ainda mais o valor dele de trocas, e... Bom pro Commanders, porque, assim, é um sinal positivo quando um time joga de igual para igual contra um time bom, né, um time bom de verdade, e também é um sinal positivo quando um time atropela um time ruim. Você enfrenta um time ruim, você tem que atropelar ele, e o Commanders fez isso, e sem o seu quarterback, né, eu acho que é um sinal bem positivo, acho que ratifica algumas das coisas que a equipe vem fazendo. Brian Robinson, running back, voltou, Terry McLaurin apareceu bem de novo, sem o Jaden Daniels, então hoje é o melhor time da divisão. Eu acho que não é nem discutível, pra ser bem sincero. Acho que você pode projetar o Eagles. É aquele exercício que eu fiz no meio da semana. Eu acho que você projeta que o Eagles ainda pode evoluir, porque tem um nível de talento maior no elenco. Mas hoje, sem dúvida, o melhor time é o Washington Commanders na NFC Leste. O Kansas City Chiefs derrotou o San Francisco 49ers jogando em São Francisco 28-18. Antes de entrar no jogo, eu tenho que deixar minha reclamação à NFL com essas segundas janelas com poucos jogos, né? A gente já viu janela com 2 jogos, essa teve 3, e o Red Zone fica péssimo, porque você tem 3 jogos apenas, tem hora que os 3 estão no intervalo, e eles fazem isso para dar um semi-jogo de horário nobre pra Fox lá nos Estados Unidos, mas é péssimo, e acaba que o jogo não foi bom, né? Um jogo que, acho que se continuasse ali mais alguns quartos, você não teria mais wide receiver em campo, os Chiefs a gente sabe. Os 49ers, o Deebo Samuel foi pro jogo, mas ele tava muito doente, ele entrou no começo, não voltou. E o Brandon Ayuk, ao que tudo indica, o Kyle Shanahan falou, eles acreditam que ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Normalmente é sempre o mesmo protocolo, né? O cara sofre a lesão e no dia seguinte ele passa pela ressonância pra diminuir um pouco o inchaço e tal, mas eles meio que mexendo ali no joelho e com o relato do jogador, eles meio que sabem que é ligamento cruzado anterior rompido. Eu tive meio que flashback de guerra ali, porque foi um lance bem parecido, no qual eu machuquei o meu ligamento cruzado anterior. Eu que rompi, já precisei operar isso há 10 anos atrás, mais que isso. Foi 2011 ou 2012, quando eu jogava futebol americano numa outra vida. Eu era fullback, inclusive, mas foi um lance bem parecido. Foi um jogo ruim, um jogo de baixo nível, os 2 quarterbacks jogaram mal. Brock Purdy lançou 3 interceptações, ele não jogou bem, mas eu falo bastante, nem toda interceptação é criada igual. E você vê a primeira, o passe foi ruim. A segunda foi clara falha de comunicação, e como era um wide receiver, era o Bell, né, que é um wide receiver jovem, que joga pouco, o Running Bell, me leva a crer que foi um erro do wide receiver. Só o Kyle Shanahan sabe, só o coordenador, a comissão técnica sabe. Não sei se ele falou sobre isso depois do jogo. E a terceira, ele foi atingido ali enquanto passava a bola, o right tackle levou um baile, mas ele também estava mandando a bola numa marcação dupla, né? Então boas coisas não aconteceriam. Então acho que dá pra colocar 1,5 ali na conta do Brock Purdy, mas assim, um jogo que tinha o George Kittle em campo e os principais wide receivers eram o Jacoby Cowan, o Ronnie Bell e o Rick Pearsall, né, que foi o primeiro jogo dele ativo. Depois ele levou um tiro 1 mês e meio atrás, né? A bala atravessou ele, se eu não me engano, no ombro. E tá jogando já, né? E é um dos principais wide receivers da equipe ativos no jogo, né? Então fica complicado, né? Assim como o Kansas City Chiefs fica complicado, a interceptação. A primeira foi uma grande jogada do Khalil Davis, defensive tackle dos 49ers. Ele desvia a bola ali na linha de scrimmage e consegue pegar ela. E a segunda, o Xavier Worthy escorregou na rota, né? Então, ali... O passe não foi bom também, mas ele poderia ter evitado, né? Se ele não escorrega. E aí os Chiefs fazem o suficiente. Teve um drive que o Patrick Mahomes correu muito bem com a bola e foi basicamente isso. Basicamente isso o jogo. A bola puniu os 49ers numa decisão ali de chutar o extra point ao invés da conversão de 2 pontos, né? Eles estavam perdendo por 14-6, fizeram um touchdown. Ao invés de ir pra conversão de 2 pontos para empatar a partida, eles vão pro extra point. E o kicker deles, o Andrews Carlson, né, que era do Packers um tempo atrás, erra o extra point. Mas assim, muitos dos mesmos problemas, né, dos 49ers esse ano. É um time que aquela criatividade que você está acostumado a ver com o Kyle Shanahan não existe. Acho que a lesão do Christian McCaffrey
atrapalha, mas eu acho que não deveria atrapalhar tanto. Eu acho que é algo mental ali da equipe. E o Christian McCaffrey faz muito mais falta como recebedor do que como running back, porque o Jordan Mason, que é o running back que substituiu o Christian McCaffrey, ele não é nem... Assim, nenhum running back é tão bom recebendo passes como o Christian McCaffrey. O Jordan Mason definitivamente não é. E aí a equipe, sei lá, não consegue se encontrar ofensivamente. Defensivamente eu até achei que fez um jogo honesto, mas ainda assim cedeu 28 pontos pro Kansas City Chiefs, que não vem jogando bem. Não vem jogando bem. Patrick Mahomes não vem jogando bem. Ele apareceu naquele drive que eu falei, né? Ali com as pernas e tal. Fez o touchdown correndo com a bola. Mas ele claramente está tentando se encontrar aí com um corpo de recebedores bem fraco. E ainda perdeu o Juju Smith-Schuster ao longo do jogo. Que se você depende do Juju Smith-Schuster, que é difícil falar de Juju Smith-Schuster, você depende dele em pleno ano de 2024, você já tem um problema, né? E aí ele se machuca e vira um problema ainda maior. Então, é basicamente isso, né? Teve um retorno longo do Mecole Hardman de retorno de punch. Não tem muito mais o que falar desse jogo. O jogo não foi legal. E não foi a revanche do Super Bowl que a gente esperava. Vamos passar pro Sunday Night Football agora. O Pittsburgh Steelers atropelou o New York Jets no segundo tempo, 37-15. O jogo foi 15-13 pro intervalo pro New York Jets. E os Steelers fizeram 24 pontos na segunda etapa, sem resposta do New York Jets. Foram dominados em todas as fases. Defesa, ataque, special teams. Nada do New York Jets funcionou. No primeiro jogo do Davante Adams, mas também a gente não vai cobrar do Davante Adams. Chegou no meio da semana. Ele teve 3 recepções para 30 jardas em 9 alvos, que é um número bem ruim, mas ele literalmente chegou no meio da semana, então a tendência é só melhorar. Mas quem não tá melhorando é o New York Jets, tá piorando a cada semana. A gente vai falar sobre eles, mas temos que começar pelo Russell Wilson. A gente viu um duelo de Aaron Rodgers e Russell Wilson, num jogo equilibrado no primeiro tempo, pelo menos. Parecia 2014, mas não 2024. E contra tudo, contra todos, o Russell Wilson jogou muito bem. Ele fez um excelente jogo, 16 de 29 passes, 264 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Esse ataque aéreo abriu como há muito tempo. Não jogava, de repente, desde os dias de Big Ben Roethlisberger, talvez, né? Mas me preocupava como esse time ia se portar sem o elemento do Justin Fields correndo com a bola, né? Que ele é um grande corredor. Russell Wilson, nesse estágio da carreira, não é mais. Até teve um touchdown correndo com a bola ali, um QB sneak, né? Mas o que aconteceu foi que o ataque aéreo dos Steelers, voltando a ter uma ameaça de passe longo com o George Pickens, abriu muito espaço para o jogo terrestre. E ter um ataque aéreo mais do que funcional, um bom ataque aéreo, que é muito mais do que o Justin Fields fazia, obviamente fez tudo clicar nesse time. E a minha posição sobre o Justin Fields ter ido pro banco foi a seguinte. Eu achei que foi injusto. Eu achei que ele vinha jogando bem o suficiente para permanecer, mas ao mesmo tempo ele nunca jogou bem o suficiente para fechar a porta para um retorno do Russell Wilson. E ele nunca fez um jogo como esse do Russell Wilson nesse domingo, né? E foi o que faltou. Ele poderia ter garantido a titularidade até o final do ano. Ele foi sempre uma coisa ali semana após semana. Eu acho que tem muita boa vontade quanto ao Justin Fields, porque muita gente, incluindo eu, gostava dele na época do draft, mas eu acho que foi um pouco superestimado o desempenho dele. E o Russell Wilson entrou, melhor atuação do Russell Wilson desde da última temporada dele com o Seahawks. Eu achei que ele fez uma partida realmente brilhante. George Pickens ajudou muito, porque cada recepção do George Pickens parecia a recepção mais difícil do mundo, né? Ele fez um jogo absurdo. E o Pat Freiermuth achei que jogou bem também. Apesar de... Foram 2 recepções só, mas uma das recepções dele foi realmente muito... E é a diferença, né, do Russell Wilson, né? Porque ele arrisca esses passes longos. E foi até um ponto que o comentarista da TV dos Estados Unidos, né, o Chris Collinsworth, ele destacou, né, que o Justin Fields é tudo aquele passe forte,
linha reta. Ele não tem esse toque, né? O que o Russell Wilson ainda é capaz de fazer, né? A bola fazer aquele arco, e isso destravou esse ataque do Seahawks, força do hábito. Esse ataque dos Steelers, mais do que a habilidade do Justin Fields como corredor, né? E do lado do New York Jets, 2 interceptações do Aaron Rodgers. A segunda, totalmente culpa do Garrett Wilson, né? A bola bate ali na mão dele, sobe, interceptada. A segunda foi um passe ruim do Aaron Rodgers, leitura ruim, mas também foi uma grande jogada. Aliás, a gente tem que destacar o Benny Bishop, né? Que ele vem jogando bem e foram 2 interceptações absurdas, excelentes jogadas. Ele assinou com a equipe como free agent não draftado, né? Ele é calouro ainda, 24 anos, tá jogando muito bem. E o Aaron Rodgers agora, ele lançou 5 interceptações ou menos em 5 das temporadas dele na NFL. E ele já tem 5 interceptações esse ano. Então ele tá cometendo mais erros. E me leva ao grande ponto que eu tenho sobre o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers está tentando fazer o ataque que dava certo com ele nos anos 2010, né? Ali 2014 e tal, 2011, quando ele foi MVP. Só que ele não é mais o mesmo. E a liga não é mais a mesma, né? Você não vai vencer mais consistentemente alinhando em shotgun, todo mundo parado antes do snap, e você tenta dissecar com passes ultra precisos e chamadas muito pouco criativas. Não tem aquelas combinações ali que ajudam um recebedor a se desmarcar. Tudo que acontece nesse ataque do New York Jets é muito difícil. Todo avanço é muito difícil. E lembra muito os anos finais do Aaron Rodgers com Mike McCarthy em Green Bay. E o Matt LaFleur conseguiu tirar um pouco dele, não 100%, mas o Matt LaFleur conseguiu colocar alguns conceitos dele em Green Bay. O Aaron Rodgers é MVP 2 vezes consecutivas, mas ainda assim era um cabo de guerra constante. E agora esse Aaron Rodgers, que tem as chaves da franquia, ele quer fazer o que ele se sente mais confortável. Só que não é uma forma eficiente mais de jogar futebol americano na NFL, né? Os Jets são um dos times com menos movimentação pré-snap, né? Motions, e os números mostram. Quanto mais você faz motion, melhor o seu ataque normalmente é. Dificulta as leituras das defesas. Só que o Aaron Rodgers quer todo mundo parado pra ele tentar dissecar e ele tentar um passe perfeito ali pro Davante Adams, pro Garrett Wilson, que muitas vezes ele ainda consegue, ele ainda é capaz. Só que não com a mesma consistência que 10 anos atrás. E mesmo que ele tivesse, ainda ia ser um jeito muito difícil de você vencer na NFL atualmente. E é um jogo que os Jets fizeram 15 pontos. Um touchdown foi numa bola ali curta pro Breece Hall, que ele faz um avanço de 57 jardas. Foi tudo Breece Hall, não foi play calling, não foi chamada. Foi ali uma jogada muito boa do Breece Hall. Então, como eu falei, a defesa vem jogando a cada semana pior. Foi atropelado pelo chão pelos Steelers. Atropelado talvez seja forte, né? Mas os Steelers fizeram o que quiseram. Russell Wilson, um sack. Foi muito bem protegido. E o George Pickens fez o que ele quis também. Não, também, exagerei agora. Mas foi muito bem contra essa secundária. Secundária que tá machucada. A gente viu o Sauce Gardner sair, depois voltar. Ele que permitiu o touchdown do George Pickens. Ele não veio fazendo uma temporada tão boa quanto as outras duas dele. Então é um problema. Os Jets estão jogando mal em todas as fases. Tiveram um field goal bloqueado. E é um problema sério. É um problema que você não resolve apenas com o Davante Adams se integrando, com o retorno do Haason Reddick, que acertou. Enfim, o retorno dele vai voltar essa semana na equipe. A equipe pode melhorar. Mas você não olha para a comissão técnica. Assim como Robert Saleh também não seria o cara, né? Mas com Jeff Ulbrich e os assistentes dele, você não vê a condição de ajustes, né? Vai ser o Aaron Rodgers tentando fazer o ataque do Aaron Rodgers e, como eu falei, não dá certo. Em pleno 2024 não é suficiente. Então os Jets estão numa posição muito difícil e os Steelers estão numa posição muito boa, né? A equipe, 4 vitórias, 5 vitórias, 2 derrotas. A divisão é uma corrida entre eles e o Baltimore Ravens.
Os Bengals matematicamente ainda estão lá, mas acho difícil, né? Mas enfim, os Steelers encontraram algo com o Russell Wilson que o Justin Fields não mostrou ao longo das outras 6 semanas da temporada regular. Vamos falar das principais lesões que aconteceram na semana 7, começando por uma que assustou a gente no Sunday Night Football, o Xavier Newman, guarde do New York Jets, que foi justamente da interceptação segunda lançada pelo Aaron Rodgers, aquela que bateu na mão do Garrett Wilson. Ele no retorno ali tentando fazer o tackle, o Patrick Quinn deu um baita bloqueio nele e ele cai ali. Ele é levado de maca, né? E a gente fica sempre com medo, né? Pode ser uma lesão no pescoço, algo do tipo, né? A gente já viu o que aconteceu, por exemplo, com o Pittsburgh Steelers alguns anos atrás com o Ryan Shazier. Mas ele saiu imobilizado, foi levado para o hospital. Mas a última notícia que saiu sobre ele é que ele tinha... Desculpa. Que ele tinha movimento nas extremidades do corpo, né? Que é sempre um excelente sinal quando se trata de uma possível... Você fica com possível lesão no pescoço, né, na coluna, mas parece que ele já está com esses movimentos, o que é muito positivo. Outras lesões que aconteceram nessa rodada, né, passando aqui pelas principais, o Orlando Brown, tackle do Cincinnati Bengals, deixou a partida com uma lesão no joelho, que eu nem preciso falar o quanto seria devastador para o Cincinnati Bengals. O Dino Stone, safety, saiu do jogo com uma lesão também na perna esquerda. Cleveland Browns, já falei bastante na parte 1, Deshaun Watson sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, ao que tudo indica uma ruptura no tendão de Aquiles e ele tá fora da temporada. O reserva dele, Dorian Thompson-Robinson, saiu do jogo com uma lesão no dedo da mão direita, né? Parece que não foi séria. A participação dele na próxima rodada vai depender se ele estiver conseguindo fazer o grip, né, na bola, segurar a bola. Vamos ver aqui. O Juju Smith-Schuster, wide receiver do Kansas City Chiefs, sofreu uma lesão no posterior da coxa, enquanto o cornerback da equipe de Jalen Watson sofreu uma lesão no tornozelo. Aidan O'Connell sofreu o que acreditam ser uma fratura no polegar da mão direita. O Gardner Minshew o substituiu, já falei bastante, jogou bem mal. Vamos ver, Tyler Huntley, quarterback do Miami Dolphins, sofreu uma lesão no ombro direito, deixou a partida. O New York Jets, além da lesão do Xavier Newman, viu o Elijah Vera Tucker, né, sofreu uma lesão no tornozelo. O Newman estava em campo porque o Elijah Vera Tucker se machucou. E o Tony Adams, safety, sofreu uma lesão no posterior da coxa. Acho que o Brandon Ayuk, né? Brandon Ayuk, ele sofreu o que os 49ers acreditam que foi uma ruptura no tendão de Aquiles. Batendo na madeira aqui. Ligamento cruzado anterior, que é ruim pra caramba também. Enquanto o Jaden Daniels é aquele mesmo status que eu passei na parte 1, sofreu uma lesão na costela, que vai ser avaliada amanhã. Vamos passar agora pelo nosso mini preview da semana 8. Como sempre, 100% de honestidade aqui com você, amigo ouvinte. Não é uma boa rodada. No papel, né? Às vezes a rodada é ruim no papel, na prática acaba sendo boa, né? A gente ainda tem o Monday Night Football, que vai ser rodada dupla agora nessa segunda-feira, se você estiver escutando antes, né? Ravens, Bucks, Chargers e Cardinals. Thursday Night Football, Vikings e Rams. Rams jogaram muito mal. Devem ter o retorno do Cooper Kupp, que muda bastante o cenário desse ataque. Os Vikings perderam para o Detroit Lions, mas jogaram muito bem. Os Vikings são favoritos nesse jogo. -3, inclusive o jogo é em Los Angeles, eu iria de Vikings aqui. Imagino que quando você estiver escutando isso, já vai estar -3,5, porque parece estar andando na direção do Vikings. Vitória direta dos Vikings 1,60, dos Rams 2,40. Eu apostaria aqui nos Vikings. Cardinals e Dolphins em Miami, Falcons e Bucks. Esse é o grande jogo do domingo, na minha humilde opinião. Buccaneers favoritos por 2,5 pontos. Os Falcons jogaram muito mal contra os Seahawks. Conseguiram mover a bola, mas cometeram muitos erros. Kirk Cousins lançou a interceptação, sofreu fumble e tal. E os Bucks ainda vão jogar na segunda-feira, então é difícil avaliar. Mas é um jogo vital para a NFC Sul. São os dois times que de fato brigam pela divisão. Eu vou de Buccaneers aqui, mas eu corro o risco de estar falando do Ravens amassar o Bucks. E tá soando como uma besteira, né?
Ravens e Browns em Cleveland. Esquece, Ravens favoritos por 9 pontos. Acho que pode acontecer o que for nesse jogo, tirando uma lesão do Lamar Jackson, que vai ser mais ou menos essa linha mesmo. Packers e Jaguars em Jacksonville. Colts e Texans em Houston. Jets e Patriots. Eagles e Bengals. Falando que essa rodada é bem ruimzinha mesmo. Titans e Lions. Bills e Seahawks, eu acho que pode ser um jogo bem interessante. Os Seahawks jogaram bem contra os Falcons. Os Bills fizeram um segundo tempo muito bom contra o Tennessee Titans. Os Bills são favoritos por 3 pontos. Vitória deles está pagando 1,66. Dos Seahawks 2,25. Jogou em Seattle. Pode ser um jogo interessante, até porque os Bills não têm um grande pass rush. E proteger o Dino Smith vinha sendo o problema da equipe. Conseguiu proteger bem contra o pass rush fraco dos Falcons. Acho que eles podem fazer o mesmo contra os Bills, mas aqui eu acho que o Buffalo Bills vencem. Saints e Chargers. Eu vou respeitosamente declinar falar sobre essa partida. Panthers e Broncos, idem. Bears e Commanders. Aqui tem uma grande questão. Jayden Daniels vai jogar? Jayden Daniels vai jogar e vai estar 100%? Porque grande parte do que faz ele ser tão legal de assistir é a habilidade dele correndo com a bola. E o fato dos Bears serem favoritos nesse jogo, mesmo sendo em Washington, me faz levar a crer que os sites de aposta nesse momento acreditam que o Jayden Daniels ou não joga ou vai jogar longe de 100%. Que é uma pena, porque prometia ser um grande duelo entre ele e o Caleb Williams. O Caleb Williams jogando melhor a cada semana, o Jayden Daniels fazendo uma temporada de calouro fantástica. Essa aqui é difícil apostar. Vai ter que esperar aí ao longo da semana ver como é que vai ser a recuperação do Jayden Daniels. Depois você tem Chiefs e Raiders, que os Chiefs vão amassar os Raiders. E o Sunday Night Football, Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers, que perderam para os Chiefs, não jogaram bem. Os Cowboys, a gente teve um domingo sem Dallas Cowboys, né, que eu vi torcedores dos Cowboys comemorando, né, o pessoal do Blue Star Brasil e tal. O time vem de um atropelo sofrido nas mãos do Detroit Lions, né, que os Lions fizeram de tudo o possível e o impossível para tripudiar do Dallas Cowboys, e vai pegar um time dos 49ers mordido, que tudo bem, não é um grande time, mas eu ainda acho que é um time melhor que o Dallas Cowboys, então eu vou de 49ers aqui. Deixa eu ver quanto é que tá a linha. 49ers favorito por 5,5 pontos. É mais ou menos isso mesmo. E Monday Night Football, New York Giants contra Pittsburgh Steelers. Os Steelers que acabaram de atropelar os Jets, pelo menos no segundo tempo. Não estou me sentindo bem, ainda mais depois da atuação dos Giants nesse domingo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Se torne apoiador do podcast Cara dos Esportes, caradosesportes.com.br. Você escuta agora o podcast diretamente no site, lê meus textos no site e você ajuda a manter o programa no ar, o meu trabalho no ar. Tá difícil e eu conto com vocês, porque eu quero manter o Cara dos Esportes nesse formato, com o volume de conteúdo que eu faço, mas tá muito difícil. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Então, um grande abraço a todos. Tchau!